pessoal, boa noite. Nós queremos primeiramente agradecer a Deus e também a você que está inscrito em nosso canal. No último mês de julho, chegamos aos nossos primeiros 1.000 inscritos. E isso não seria possível sem a sua inscrição, sem o seu compartilhamento, sem que muitas pessoas estivessem durante todo este tempo de canal assistindo nossos vídeos, divulgando, compartilhando. E nós agradecemos também a você por isso, por compartilhar comigo desta trajetória, desta conquista. E nós rogamos a Deus as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, a paz e a graça que vem dele sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, dos teus queridos. E hoje eu gostaria de falar de um tema, né? Hoje a gente está nesse ambiente aqui que não é tão propício para gravar, mas nós vamos gravar aqui mesmo, dentro do carro. E eu gostaria de conversar com você um pouco a respeito da palavra de Deus, simplesmente, lá no texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14, onde Paulo já está concluindo a sua carta. E é dito assim pelo apóstolo: sede vigilantes. São exortações finais que o apóstolo traz para os irmãos da época que viviam na cidade de Corinto. E ele diz assim: sede vigilantes, permanecei na fé, ou permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Parece que esta carta, né, a carta aos Coríntios, ela poderia muito bem ser endereçada aos irmãos do nosso tempo na igreja ocidental. Nós vivemos como igreja dias muito difíceis, dias em que nós temos sido, como igreja, constantemente assediados pelo mundo. Assim viviam os crentes de Corinto. A perversão tomava conta daquela cidade. Não só a perversão moral, mas também a perversão espiritual, corrupção de toda natureza. Inclusive os irmãos desta igreja tinham causas na justiça comum. Paulo os exorta quanto a isso, para que não levem à justiça caso que eles poderiam resolver dentro do próprio povo de Deus. E de toda sorte de pecados havia naquele lugar e também dentro da igreja. Paulo adverte em determinado momento que um daqueles irmãos deveria ser lançado fora da igreja, entregue a Satanás, para que ele fosse salvo pelo fogo. Então, já pensou quão terrível estava o estado daquela igreja? Não muito diferente do estado que se encontra a igreja, especialmente a igreja ocidental, em nossos dias. Nós precisamos de muita exortação. Exortação esta que vem do Espírito Santo de Deus e de homens de Deus, guiados pelo seu Santo Espírito, pelo Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que habita na igreja, para exortar a igreja contemporânea, a igreja brasileira também, ao caminho do Senhor, ao caminho correto. Paulo fala aqueles irmãos num contexto extremamente difícil. Aqueles irmãos brigavam também sobre a liderança da igreja. Quem deveria liderar a igreja, qual líderes deveriam seguir. E a igreja também era uma igreja dividida, a semelhança das igrejas que nós temos hoje aqui no Brasil. E nós temos muitos cristãos, nós temos muitas igrejas, muitas denominações de toda sorte, com todos os nomes. Mas nós vemos que a fé de muitos está abalada. Vemos muitos crentes que não vigiam e vemos uma igreja que não se comporta varonilmente e uma igreja que não demonstra amor verdadeiro, que é abalada por qualquer vento de doutrina, por qualquer discussão, por qualquer pecado do seu irmão. E este é um grave problema da igreja em nossos dias. Aquela igreja lá de Corinto, era tal a depravação daquela cidade de que alguém
que dissesse em outro lugar que vinha de Corinto já era tido por imoral, independente de qual religião ele pertencesse. Se você dissesse, eu sou de Corinto, né, você era o mesmo que dizer que era alguém imoral no lugar que você fosse. E, inclusive, pejorativamente, as pessoas utilizavam parte desse nome da cidade para referir a alguém imoral. Diziam que a pessoa imoral era alguém corintianizado, né? Nada tem a ver com o time do Corinthians, mas a expressão corintianizar tomou tal relevância que significava o mesmo que depravar ou depravar alguém. Então, quando se queria depravar alguém, bastava levar aquela pessoa para a cidade de Corinto e ela seria grandemente influenciada para o mal em todos os aspectos. E o mundo hoje, ele quer fazer assim com a igreja, quer nos influenciar, nos direcionar para o mal. Mas Paulo, na conclusão da sua carta, ele está dizendo: sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Nós somos chamados para permanecer alicerçados na fé que vem do Senhor e não para ser abalados por todo vento de doutrina. Nós precisamos estar atentos ao que é dito nos púlpitos, sermos vigilantes para que não sejamos confundidos, sermos vigilantes com aquilo que nós escutamos na TV, no rádio, na internet. Às vezes nós estamos absorvendo discursos de qualquer pessoa, internalizando esses discursos e dando a direção da nossa vida com base nos coaches, com base em livros de autoajuda, mas não com base na palavra de Deus. Nós temos crescido em número de pessoas que se dizem crentes, mas que não são vigilantes, que têm a fé fraca, que são facilmente abalados por qualquer vento de doutrina, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a doutrina fiel à palavra, por isso têm uma fé fraca, sem alicerce e que será facilmente levada no momento de dificuldade. E a palavra também de Paulo para os irmãos de Corinto é uma clara exortação dizendo: portem-se como homens. Nós vivemos uma igreja hoje que tem sido levada ou tem sido conduzida como se fosse um grupo de menininhas, um grupo de senhorinhas. Mas Paulo estava dizendo para a igreja se portar como homem, como a expressão aqui é como se Paulo estivesse dizendo: torne-se homens, portem-se como homens, ergam os braços para a batalha, o inimigo está à porta. E na igreja brasileira, na igreja ocidental, nós vemos uma igreja que se porta com suavidade demais, que não tolera qualquer pregação mais forte, porque é uma igreja feminilizada. As mulheres hoje brigam para pregar nos púlpitos, para tomar os púlpitos dos homens. Mas a palavra de Deus não diz que a igreja tem que se portar como uma mulher. Mas a palavra de Deus, a palavra do apóstolo Paulo, aqui, no contexto de uma igreja que estava esfacelada pelo pecado e assediada pelo mundo, portem-se varonilmente, portem-se como homens. Mas isso não significa machismo. Isso não significa brutalidade. Significa que nós temos que agir como homens cristãos, tementes a Deus e que fazem tudo com amor. A força do homem não impede que ele haja com amor. Por isso, no versículo 14, Paulo diz: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Ao mesmo tempo que a nossa igreja é uma igreja feminilizada, é uma igreja também sem amor. Isso quer dizer que feminismo não é sinônimo de amor, nem machismo é sinônimo de amor. O cristão verdadeiro conhece o amor verdadeiro. Isso sim, independente se é homem ou mulher. Quando nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos o verdadeiro amor,
porque Deus é amor. E os nossos atos, por mais homens que sejamos, por mais mulheres que sejamos, vão ser embebidos no amor de Deus, vão ser envolvidos pelo amor do Senhor. E todos os nossos atos, portanto, devem ser feitos com amor. Paulo traz aqui 4 conselhos. Sejam vigilantes, portem-se firmes na fé, portai-vos varonilmente como homens e sejam feitos os vossos atos, ou todos os vossos atos com amor. Este é o conselho para a igreja de hoje, que é uma igreja que cada vez mais tem sofrido as mesmas influências da época da igreja de Corinto, porque este mundo está sofrendo um processo, como nós podemos dizer agora, de corintianização. Este mundo está sofrendo um processo de depravação total. E como igreja, nós precisamos urgentemente estudar esta carta, estudar os conselhos da palavra do Senhor, para que sejamos vigilantes, permaneçamos firmes na fé, portemo-nos varonilmente e também sejamos embebidos, envolvidos pelo amor de Deus e este amor transborde para todos os nossos atos. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco. Não se esqueça, verifique sua inscrição, compartilhe e até mais.